Bolsonaro já respondeu a nossa Jussara com a reação, um agradecimento, Jussara, ao presidente Donald Trump. Traz para a gente, então, literalmente, as palavras de Bolsonaro sobre essa posição do Donald Trump. Questionar o ex-presidente Jair Bolsonaro como ele recebeu essa manifestação, essa deferência do presidente Donald Trump a ele, né? Que o Trump sai em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro, ele me disse que recebeu com alegria essa manifestação. E eu vou ler o que Bolsonaro escreveu, me disse. Ele disse que Trump é um grande chefe de Estado com o qual conviveu por 2 anos, abre aspas, sempre defendendo nossas nações e a liberdade. Bolsonaro ainda chamou o processo que ele responde por tentativa de golpe de Estado, abre aspas, de aberração jurídica. E ele continua, é uma clara perseguição política já percebido por todos de bom senso. Essa foi a resposta de Jair Bolsonaro em relação a essa manifestação de Donald Trump em referência a ele, né, nessa nota, nessa manifestação que Trump fez na rede social dele. E aí, só por uma curiosidade, o ex-presidente Jair Bolsonaro enviou uma figurinha em que ele e Donald Trump fazem um joinha. Jussara Soares, é importante agora você a gente vai ter repercutir... que mostrar, Jussara. Não, vai ter que mostrar a figurinha, já coloca daqui a pouco no ar a figurinha, não precisa mostrar o conteúdo da conversa, porque é sigiloso, direito ao sigilo da fonte, mas é sempre importante colocar a figurinha. Agora, Jussara, rapidamente, você que cobre muito bem a direita. Eduardo Bolsonaro foi para o exterior com objetivo. E alguns bolsonaristas com quem eu converso dizem, ele conseguiu a primeira fala de Donald Trump em defesa de Jair Bolsonaro. Isso pode mudar o processo no Supremo Tribunal Federal? Não. Não deve mudar em nada no Supremo Tribunal Federal. Mas isso acaba cacifando Eduardo Bolsonaro na escolha de Jair Bolsonaro de ser o candidato em 2026, né? Olha, tem muitas leituras dessa manifestação de Trump a Bolsonaro que eu observo, Uribe, você também, você e Tainá, que conversam bastante nos bastidores em Brasília. Sempre houve uma cobrança, uma expectativa que Trump fizesse essa menção mais direta, uma defesa mais direta ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e vem hoje. E aí é impossível a gente não fazer essa menção da linha do tempo das redes sociais do Donald Trump. Pela madrugada, ele fez uma ameaça de aplicar uma tarifa extra de 10% aos países que se alinharem ao BRICS. O BRICS que está ocorrendo aqui no Brasil. Então, essa sequência de mensagens, e depois vem esse aceno a Bolsonaro, entusiasma a direita, porque eles conseguem fazer essa conexão. Falou, olha, criticou aqui o BRICS, falou disso e agora fez esse aceno mais direto a Bolsonaro. E um outro ponto que eu chamo bastante atenção, muitas das vezes, embora Eduardo Bolsonaro, o deputado que está licenciado, vivendo nos Estados Unidos, ele está lá, muitas vezes fala assim, com o entorno de Trump, muita gente questiona qual é o nível de acesso que Eduardo tem a Trump. Com essa postagem, há também, aqui minhas fontes aqui, basicamente da direita, falando justamente desse ponto que mostra que há uma relação direta sim, que não é apenas uma retórica de Trump. Ao longo também desse tempo, desde que Trump voltou à Casa Branca, há essa expectativa de que o retorno dele fortaleça a direita no Brasil. Então, é um dia eu posso dizer assim, um dia de comemoração para a direita com essa publicação de Trump. E sim, você perguntou, será que Eduardo vai ser o escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para sucedê-lo? Há uma série de cálculos sendo feito. Primeiro, pelo menos nos bastidores, e aí eu não estou falando especificamente do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas de partidos que estão no entorno, que estão na direita, do centro-direita, se Eduardo Bolsonaro
seria o melhor nome para enfrentar o presidente Lula em 2026. Há dúvida sobre isso em alguns partidos, mas o que todos dizem é que a decisão é de Bolsonaro. Bolsonaro é que vai apontar o seu sucessor, lembrando que o ex-presidente está inelegível, então caberá a ele decidir quem vai. Há outros nomes circulando, mas a decisão no final é de Bolsonaro, e se ele bater o martelo, será Eduardo Bolsonaro. E aí? Será Eduardo Bolsonaro? Será o que vai acontecer em 2026? O ponto que é interessante, que eu vou até pesquisar aqui junto com vocês, ó. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Vamos ver esse vídeo aqui rapidão. A gente recebeu toda sorte de ligações depois da quinta-feira e, finalmente o jornalismo e a política convencionaram que nós estaremos provavelmente nas próximas eleições. Rodou muito. Eu aumentei um pouco aqui a velocidade, porque esse vídeo é um pouco grande, então eu coloquei aqui no 1.5. Se ficar muito rápido para você que está assistindo aí, reduz um pouco a velocidade aí no seu vídeo, beleza? Mas eu vou colocar só para passar um pouco mais rápido. E esse é o tema do meu vídeo. Uma entrevista que eu dei na Jovem Pan, tá? Se o Riso colocar Renan Jovem Pan, eu posso até fazer um Rex, talvez digite um se vocês viram, uma entrevista de 10 minutos que eu dei pra Jovem Pan na sexta-feira, e eu falo ali do Tarcísio do Centrão, e é com base nisso que eu quero comentar, porque essa entrevista, meu amigo Riso, teve consequências, tá? Você sabe disso, que você tá no grupo, eu mandei no grupo quem me ligou, né? E, enfim, né? Queria mostrar, pode ser? Vamos lá. Você solicitou que ficar livre de slogans e discurso vazio. O Centrão quer organizar uma candidatura, do ponto de vista político, junto ao Tarcísio, para vencer as eleições de maneira quase única no primeiro turno. Esse é o desenho que eles estão tentando montar, que inclusive envolve essa federação da União Brasil, do Progressistas, para tentar fazer o vice. O nosso objetivo é desorganizar esse arranjo. E essa é a provocação. O Centrão se organiza, a gente quer desorganizar. E em qual sentido? Ora, a direita brasileira, a direita a qual nós fazemos parte, somos fundantes, ela surgiu combatendo a corrupção. Ela surgiu negando esse Centrão. Ela surgiu justamente no enfrentamento a Valdemar da Costa Neto e essas figuras que hoje se juntaram, determinaram o que é o nosso campo político, submeteram uma figura que eu julgo corrupta, que é o senhor Jair Bolsonaro, a um boneco. E esse boneco Jair Bolsonaro opera em nome deles e está permitindo uma coisa muito única, que é o Centrão chegar ao poder, usando um candidato de consenso ali entre Centrão e direita, que seria o Tarcísio. E a gente quer justamente não jogar esse jogo, a gente quer traçar uma risca de nesse jogo do ano. O nosso objetivo, como nós somos um grupo que conversa muito com as gerações Millennial e Z, nosso objetivo é fazer uma espécie de ruptura agora entre duas gerações. Essas gerações mais antigas que ainda vê o Bolsonaro e o bolsonarismo como uma solução, e as gerações mais novas que não entendem mais isso como solução. Até porque a conta que está